Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review, hoje da obra de John MacArthur, A Outra Face de Jesus. Descubra o lado questionador, ousado e revolucionário do Filho de Deus. Fique conosco, depois da vinheta é sobre esta obra que estaremos conversando. O Cristo que ninguém pode imaginar. Sim, esta é a afirmação de John MacArthur na contracapa deste livro. Mas, antes de iniciarmos o nosso diálogo aqui, a nossa conversa sobre este livro, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no canal, vá lá, faça sua inscrição, deixa seu like, seu comentário. É importante para que o review esteja levando este conteúdo para mais e mais pessoas. Não custa nada, é de graça. E aproveito também para já agradecer aqueles que são inscritos no nosso canal, agradecer o carinho, aí, a atenção de estar conosco, sempre nos proporcionando a sua audiência, a sua participação, porque esse canal ele é feito para levar conteúdo relevante, para levar palavra edificante a todos. E então vamos iniciar a nossa conversa aqui sobre esta interessante obra de John MacArthur. E quantos de nós já não nos deparamos com aquelas imagens, aqueles desenhos de Jesus aí na internet, fazendo assim, Jesus legal, né? Mas nós sabemos sim, Jesus, Deus, é amor. Ele expressou de uma forma indubitável, de uma forma sem pairar dúvida alguma sobre que ele é amor naquele ato de sacrifício na cruz por nós, por amor a nós. Não tem dúvida alguma, não paira sombra de variação no ato de Cristo. É ato de amor por nós. Ninguém, como Deus fez, daria seu filho se não fosse por amor. E esse livro aqui, ele vem trazer a outra face, quer dizer, mais uma face de Jesus que nos dias de hoje, o mundo que em muitos lugares já se encontra em um período pós-cristão, a gente verifica um discurso na sociedade de um ecumenismo, de algo que o autor aqui ele vem trazer, de que Jesus, em vários momentos, em várias ocasiões, ele sim confrontou, ele foi para o embate, ele não se esquivou, ele não se omitiu de confrontar as heresias, os falsos profetas, aqueles que diluíram, aqueles que deturparam o Evangelho, no caso, a palavra de Deus, à época, as escrituras que existia, que era o Velho Testamento. Ele não se omitiu de confrontar tudo aquilo que afrontava a palavra de Deus, que confrontava as escrituras. E nós vemos, no mundo de hoje, é o que traz John MacArthur, um discurso de que nós devemos ser o conhecido como politicamente correto, nós devemos abrir o diálogo, evitar o confronto e estar até em espaços abertos de manifestação de ideias, não confrontar de forma alguma, procurar um senso comum, sem discurso de verdade absoluta. Isso é o que John MacArthur encontrou nos estudos que ele foi fazer para embasar o livro que ele estava escrevendo, A Guerra pela Verdade. E um estudo ali que ele estava realizando de Judas 3, como
ele informa bem aqui no prólogo que a ideia de escrever este livro ocorreu há alguns anos, enquanto fazia pesquisas para o livro A Guerra pela Verdade, e ao mesmo tempo pregava sobre o texto de Lucas. O livro que estava escrevendo era um estudo de Judas 3, insistindo que batalhassem pela fé, que é uma ordem direta à luta pela verdade que nos foi dada. Eu estava tratando das implicações daquele texto, levando em conta as inconstantes atitudes evangélicas sobre a verdade e a certeza. Aí ele diz aqui que também queria examinar a influência do pós-modernismo, o minimalismo doutrinário e as várias tendências emergentes do movimento evangélico contemporâneo. Assim, antes de começar a escrever, passei alguns meses lendo todas as obras literárias que pude encontrar que representassem pontos de vista pós-evangélicos. E um tema comum sobressaiu nos livros que eu estava lendo. De algum modo, todos sugeriam que, se os cristãos quisessem alcançar os incrédulos, em uma cultura pós-moderna, precisam ser menos militantes, menos agressivos, menos pregadores e menos convencidos de nossas próprias convicções. Então, aquilo que nós estávamos conversando, esse livro traz essa abordagem. E é interessante que ele informa que o livro, o qual eu estava pregando, no entanto, revelou praticamente o procedimento contrário, que não é omissão. A interação de Jesus com as autoridades religiosas de sua época raramente era cordial. Do momento em que Lucas nos apresenta pela primeira vez aos fariseus em Lucas 5,17, até sua menção final ao chefe dos sacerdotes e autoridades, em Lucas 24:20, toda vez que a elite religiosa de Israel aparece com um grupo na narrativa de Lucas, há conflito. Muitas vezes é o próprio Jesus quem, de caso pensado, provoca as hostilidades, quando ele fala com os líderes religiosos ou sobre eles, seja em público ou em particular. Normalmente é para condená-los como tolos e hipócritas. Então aqui nós temos visto que a abordagem do livro ela é centrada nessa outra face de Jesus. Essa face que hoje o falso evangelho ele tenta trazer de um ecumenismo, de que não devemos confrontar quem está errado. Ué, mas se a gente não confrontar quem está errado, a gente está sendo conivente com a perda de uma alma. Está sendo conivente com uma vida que está rumo à morte eterna, que não está caminhando pelo verdadeiro evangelho. Mas é interessante observar que bem no prólogo ele também traz um alerta: evite discussões tolas e ignorantes. MacArthur informa: agora precisamos manter isso na perspectiva correta. Não estou sugerindo que toda divergência seja motivo para uma discussão aberta, nem mesmo para palavras ásperas. Longe disso. Muitas diferenças de opinião são tão insignificantes que de nada adiantaria procurar briga por causa delas. Conflitos meramente pessoais, debates sobre coisas misteriosas ou vagas discussões semânticas normalmente entram nessa categoria. Nem todas as questões sobre as quais poderíamos ter opiniões firmes e discordar são de suma importância. Então ele traz esse ponto de que tem determinadas divergências que não são essenciais ao Evangelho, que nesses pontos a gente pode haver determinadas discordâncias, que não precisa ter um embate ali, como os presbiterianos divergem do entendimento dos batistas, fazem o batismo de crianças, enquanto que os batistas eles não praticam o pedobatismo, eles fazem o batismo de acordo com a manifestação de fé. E a gente tem outros pontos, né? Na ceia há transmissão de graça, não há transmissão de graça, é cerimonial, simplesmente é um símbolo, ou é um memorial. Então tem determinados pontos que há essas divergências, mas que não são essenciais,
que vá conduzir alguém à perdição, aos caminhos que o mundo tem oferecido aí, como que todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um caminho, que é Jesus. Então, tocou nas bases, nas questões fundamentais da fé, aí nós temos que defendê-la. Além disso, ninguém que seja mental e espiritualmente saudável gosta de entrar em conflito só por entrar. Ninguém que pense de um modo bíblico gostaria de brigar ou se daria conscientemente ao gosto de discutir assuntos controvertidos, como está escrito em Romanos 14:1. Mas às vezes, aqui, especialmente quando uma verdade bíblica de vital importância está sendo atacada, quando a alma das pessoas está em jogo, sobretudo quando a mensagem do Evangelho está sendo deturpada por falsos mestres, é simplesmente errado deixar que uma opinião contrária seja exposta sem nenhuma contestação ou correção. Uma das piores coisas que um cristão pode fazer é demonstrar um tipo de respeito acadêmico fingido ou de cordialidade artificial a quem incita a um erro sério, o qual destrói a alma. Aqui ele traz como embasamento Salmos 129, 4, 8 e 1 Coríntios 16, 22. A ideia de que uma conversa agradável sempre é superior ao conflito aberto é muito contrária ao exemplo que o próprio Cristo nos deu. Aí ele traz outro tópico no próprio prólogo, que é combata o bom combate. E diz que nem sempre pode ser fácil saber se uma divergência é meramente significante ou realmente importante, mas uma aplicação cuidadosa e atenciosa da sabedoria bíblica normalmente esclarecerá quaisquer dúvidas que possamos ter sobre a importância relativa de qualquer verdade admitida. Aí ele traz que as escrituras que tem que ser o nosso fundamento de argumentação. As escrituras deixam claro, por exemplo, que devemos adotar a postura de tolerância zero com alguém que adultera ou altera a mensagem do Evangelho, como está escrito em Gálatas 1, 8, 9. E aquele que nega a deidade de Cristo ou se afasta essencialmente de seu ensino não deve ser aceito em nossa comunhão nem receber algum tipo de bênção, como está escrito em 2 João 7, 11. O princípio é claro: quanto mais qualquer doutrina admitida se aproxima da essência do Evangelho, do âmago da sã cristologia ou dos ensinamentos fundamentais de Cristo, com mais diligência devemos evitar as distorções da verdade. E com mais agressividade precisamos combater o erro e defender a sã doutrina. Aí, no transcorrer aqui do livro, ele traz a questão que nas Escrituras a gente vê recorrentemente Jesus entrando em um embate ali com os fariseus, saduceus, com todos aqueles sacerdotes da época, com os escribas, e ele não poupava palavras. Aqui, Por outro lado, se você se desviar, ainda que de modo sutil, quanto a qualquer princípio vital da verdade do Evangelho, toda a sua visão de mundo aqui está trazendo perigo, que é ser conivente com qualquer tipo de desvio das verdades essenciais. Se você se deixar levar por qualquer pequeno desvio, toda a sua visão de mundo será adversamente influenciada. Interprete-o mal ou adapte-o para que seja conveniente a determinadas preferências da subcultura, e inevitavelmente terá uma religião que consiste em obras e um sistema que gera uma falsa superioridade. Era exatamente nisso que consistia o conflito de Jesus com os fariseus. Eles representavam um estilo de religião e um sistema de crenças que contradiziam diretamente a essência do Evangelho que ele proclamava. Jesus oferecia perdão e justificação imediata aos pecadores que crescem. Os líderes religiosos de Israel criavam fortes sistemas de obras e cerimônias que na realidade transformavam a própria justificação em uma obra humana. E ele vem, simplesmente não havia como Cristo evitar o conflito. Assim ele aproveitou a situação ao máximo, usou a falsa religião deles como um contraste para a verdade que ensinava. Deixou que a hipocrisia deles servisse como pano de fundo para o qual a joia de sua santidade brilhava mais ainda, e pôs sua graça contra o falso moralismo deles, de modo que foi impossível não ver a distinção entre justificação pela fé e religião baseada em obras. E diz aqui, em outro ponto aqui do prólogo, é hora de não aceitar.
essa era a visão coerente de Jesus também. Em resumo, ele nunca usou a abordagem pacifista com heréticos nem com hipócritas ignorantes. Nunca fez o tipo de apelo particular gentil que os evangelhos contemporâneos normalmente insistem em ser necessários antes de advertir os outros sobre os perigos do engano de um falso mestre. Mesmo quando lidava com as figuras religiosas mais respeitadas da região, ele enfrentava os enganos delas de um modo ousado, direto, às vezes até expondo-as ao ridículo. Ele chamou raça de víboras, ele chamava de sepulcro caiado, ele usava a palavra que era necessária para confrontar e tirar a máscara, tirar aquele verniz que eles buscavam estampar uma falsa religiosidade. Então, esse livro aqui, ele traz essa outra face de Jesus, que muitos só querem fazer hoje pregações que atendem aos comichões dos ouvidos, como disse o apóstolo Paulo, que muitos buscariam palavras que fossem confortantes, como a teologia coaching. Quantos não gostam aí de ficar assistindo pregações de, vamos falar aqui o português claro, Thiago Brunner, de Dave Leonardo? São pregações que vêm não confrontando, mas que vêm alimentando o seu ego, entendeu? Então a verdade é clara, a verdade é clara. O evangelho, ele confronta. Se o evangelho deixar de confrontar você consigo mesmo, de deixar de confrontar você literalmente ali com as palavras que estão escritas na Bíblia, se você só querer uma caixinha de promessa que você abre ali e hoje aqui foi a palavra de Deus para mim, aí vai lá e puxa lá um versículo que vai te encorajar, tudo posso naquele que me fortalece, mas aí você não pega lá uma caixinha de porretada que vai te confrontar com o pecado que habita e que tem que você combater dia a dia, aí você, não, esse não é o evangelho que eu quero. Então a pessoa acaba moldando o evangelho para ela, acaba moldando um Jesus à sua feição, não o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, que se sacrificou por amor a nós ali na cruz. Então esse livro aqui é muito interessante. Aqui na contracapa nós temos, de maneira geral, e não sem razão, Jesus é visto como símbolo do pacifismo, um mestre dócil que curava doentes, acalmava tempestades e ansiedades, e pregava a paz e a boa vontade. Porém, há algo revelado em algumas passagens que aponta para outro aspecto da personalidade de Cristo. O crítico que questionava com vigor os falsos mestres e seus maus ensinamentos, sem medo de confrontar e expor os erros daqueles que conduziam o povo ao engano e julgavam em vão manipular o próprio Deus. Em A Outra Face de Jesus, o prestigiado teólogo John MacArthur analisa os encontros pessoais e, por vezes, explosivos do Senhor Jesus com os influentes mestres e líderes de seus dias, e revela como a mensagem e as atitudes de Cristo têm aplicação direta na vida dos cristãos que amam a verdade na presente era de conformismo e atitudes politicamente corretas. Então, está aqui mais uma indicação, mas sem antes a gente terminar o review, eu vou passar para vocês informações das características desse livro, como as páginas, elas são amarelas. Nós temos aqui 271 páginas e o livro não é capa dura, mas é uma capa bonita, tem aqui um verniz nas letras que a compõem. Nós temos também informações aqui na orelha da capa quanto a John MacArthur, que é um pastor muito influente nos dias de hoje, tem muitas e muitas obras que nós já até fizemos vários reviews aqui de suas obras e que tem
como a defesa do Evangelho uma característica bem marcante das suas pregações. John MacArthur escreveu mais de 150 livros e é considerado um dos mais influentes líderes cristãos da atualidade, frequentemente convidado para entrevista na grande mídia norte-americana. Pastor na Grace Community Church em Sun Valley, Califórnia, e dirige o ministério eletrônico Grace to You, com transmissões de rádio nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa. Com milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, MacArthur é autor de A Parábola do Filho Pródigo, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, Fogo Estranho, Uma Vida Perfeita e do Manual Bíblico MacArthur, todos publicados pela Thomas Nelson Brasil. E aqui, dá uma passada sobre o sumário, para poder, que eu fiz ali um voo panorâmico mais restrito na introdução, para conhecermos o conteúdo, se essa obra é interessante para você. E agora então vamos ver aqui o sumário. Dá para pegar mais detalhes congelando a imagem aí da foto. Quando é errado ser simpático, 2 Páscoas, entrevista à meia-noite, este homem diz blasfêmias, violando o sábado, dura pregação, o pecado imperdoável e ai. Bem, o epílogo, o apêndice, Joséfo, acerca das principais seitas judaicas e notas. Muito boa esta obra. Leva o selo recomendado à compra aqui do nosso canal. Então, se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa seu like, comente se você já teve contato com alguma obra de John MacArthur, se já teve contato com esta obra. Deixa aí o seu comentário, que é muito importante para que nós estejamos interagindo. Sempre que deixam aí o comentário, eu procuro estar respondendo, dialogando com vocês, que é para isso que a gente produz conteúdo aqui, para a edificação do povo de Deus, para que a gente aprenda uns com os outros aqui e cresça, estatura e graça diante de Deus, tá bom? Pai, aí então, compartilhe nos grupinhos de WhatsApp, ajude aí a gente a fazer o ID, a proclamar aí o Evangelho a mais e mais pessoas. E foi muito bom estar com vocês até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.